Bom dia a todos. Agradeço o convite do professor Paulo César para vir fazer essa exposição. De antemão, já me desculpo, porque os temas ensejariam muitos outros comentários que o tempo não vai permitir que sejam feitos. Vocês têm o programa em mãos. E eu quero dizer que a minha preocupação nessa exposição vai ser a preocupação que nós devemos ter como advogados, que podemos estar na posição de autores ou na posição de réus, e que vamos ter que, a partir do dia, eu estou convencido que é dia 18, à tarde eu vou explicar por quê. É 18 de março, que por sinal é sexta-feira anterior à Semana Santa. E é importante porque é direito intertemporal. Exatamente, exatamente. Que nós vamos nos deparar com essa situação. Nós temos muitos processos pendentes, ou teremos que ajuizar ou nos defender em processos novos, e nós temos que adotar uma atitude muito cautelosa, porque não há, sobre as questões antigas, há muita doutrina e jurisprudência sedimentada. E aqui a mudança de uma redação, de uma palavra e tal, pode ter tido um sentido de introduzir uma real modificação de conteúdo normativo, ou não. Mas a tradição de como vinha sendo aplicado aquele dispositivo nos ajuda a defender uma posição com a razoável probabilidade de sucesso, sem maiores riscos. Mas quando se trata de institutos novos, aí nós temos uma enxurrada de trabalhos escritos que falam de tudo em todos os sentidos, e de qualidade heterogênea, invocando o direito comparado, direito estrangeiro, e não temos jurisprudência nenhuma, e afinal os juízes é que vão dizer qual é o sentido do código, o que este ou aquele dispositivo quis dizer. Então, nós, como advogados, vamos ter sempre que prevenir o cliente. Olhe, aqui tem um instituto novo, a atitude mais prudente qual é? Qual é a atitude mais prudente, que provoca menos riscos? Esta que vai ser sempre a preocupação, seja a posição de autor, seja na posição de autor, seja na posição de réu. Procurar engendrar para a situação do cliente o menor risco possível. Então, o meu primeiro tema desta manhã, eu tenho 5, alguns bastante extensos, e eu vou procurar tocar nos pontos que me parecem mais relevantes. O primeiro tema é de uma inovação do Código na tutela, na chamada, o que ele chamou de tutela provisória, que abrange a tutela cautelar e a tutela antecipada, satisfativa, que abrange a tutela de urgência, cautelar ou satisfativa, e a tutela da evidência, o instituto que ele criou nos artigos 303 e 304 da estabilização da tutela antecipada de urgência, requerida em caráter antecedente. Era uma controvérsia que havia no Código, nas alterações que o artigo 273 foi sofrendo no Código de 73, sobre a possibilidade de o autor requerer, antes do ajuizamento da ação principal, uma tutela satisfativa. Havia lá um parágrafo 6º, no artigo 273, que falava numa fungibilidade entre a medida cautelar e a medida de tutela antecipada, mas havia uma controvérsia se isso permitiria a tutela antecipada de urgência antecedente. E em alguns países se tentou implantar esse mecanismo, não com muito sucesso, na Bélgica, na França, na Itália, e a professora Ada, o professor Bedak e outros tentaram trazer isso para o direito brasileiro, e isso entrou no novo Código. Mas entrou com visões diferentes, ou seja, cada jurista que mexeu no texto tinha a sua visão do Instituto, da estabilização da tutela da urgência antecedente. E essa diversidade de visões gerou um texto que pode ser interpretado em mais de uma maneira. Então, eu quero primeiro colocar-me na posição de autor, de requerente,
e depois colocar-me na posição de réu, de requerido, para ver em que situações nós vamos nos deparar a partir do momento em que tivermos que decidir se vamos propor uma medida antecipada, antecedente, em caráter de urgência, ou como é que vamos reagir a essa medida. Então, os artigos 303 e 304, então, permitem essa concessão de uma tutela antecipada de urgência antes do ajuizamento da ação principal. E aqui, então, alguns autores, e eu cito um que me parece dos que eu li, o que examinou mais profundamente a questão, embora eu não concorde com tudo que ele diz, que é um jovem professor da Universidade de São Paulo, o professor Heitor Sica, num artigo que está veiculado na internet e está publicado em algumas obras coletivas. Primeira opção, eu vou fazer uso ou não desse mecanismo de, fugindo daquele padrão que eu fazia como autor antes, fazer já ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, de modo que, concedida ou não a tutela antecipada, o processo prosseguia. Por que eu agora optaria por um outro caminho? Propor só a tutela antecipada, indicando muito genericamente qual é o pedido principal, num futuro detalhamento a fazer, conforme venha ou não a tutela antecipada antecedente a ser deferida ou não. Será que é importante isso para mim, como autor, ter essa opção de só propor a tutela antecipada de urgência, sem uma formulação precisa do pedido final? O artigo 303 expressamente diz que o autor tem que indicar na petição inicial que pretende valer-se do benefício previsto neste artigo, o que significa que ele tem pelo menos dois caminhos. Ou ele continua seguindo o modelo, a rotina que foi sempre feita até agora, de fazer o pedido de tutela antecipada e já fazer o pedido principal, ou pedir só a tutela antecipada, indicando muito genericamente o pedido principal. Isso pode ser útil, sim. Eu cito, por exemplo, um litígio societário, em que um sócio quer impugnar determinada decisão de um administrador que está lá na gestão da empresa e que está continuando a praticar atos que não se estabilizaram em definitivo no momento em que o primeiro vai a juízo. E então é muito difícil ele formular o pedido definitivo, porque ele não sabe o alcance que esse pedido definitivo poderá ter que ter em função da evolução dos fatos, da superveniência dos fatos e da superveniência dos atos de gestão, porque ele não sabe quanto tempo vai demorar para o juiz dessa tutela antecipada, e muitas vezes isso pode se arrastar, enquanto isso o administrador está lá, e ele então tem que pensar como formular um pedido que abranja tudo o que possa vir a acontecer na empresa. Então, hoje ele tem uma opção, é fazer um pedido de tutela antecipada, indicando só que ele tem esse litígio com a administração societária e se reservando para depois da concessão da tutela antecipada, então formular em definitivo o pedido final, que ele tem 15 dias, vem aí, o artigo parágrafo 1º diz que o autor, concedida a tutela antecipada, o autor deverá ditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Aí sim, ele vai ter que detalhar o pedido final. Muito bem. Mas aí vem o primeiro problema. Será que ele, detalhando o pedido final, aquela tutela antecipada já concedida, vai se estabilizar? Porque o que o dispositivo seguinte, que é o 304, diz, é que a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. O Leonardo Schenck e eu conversamos muitas vezes sobre esse dispositivo, eu já escrevi até sobre isso no meu livro, e eu digo, olha, muito bem,
Então, se o requerido não recorre da tutela, da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada, antecedente, ela se estabiliza. Mas e se ele não recorre, mas ele contestou? E eu já escrevi que eu acho que se ele contestou, ela não se estabiliza também. Porque, afinal de contas, se ele não contestou, ele resistiu ao pedido do requerente, ele tem o direito de um provimento jurisdicional que mantenha ou não aquela tutela antecipada. Mas esse não é o entendimento que eu tenho lido por aí, não. O entendimento que eu tenho lido nos diversos estudos que foram escritos e publicados, com exceção do meu trabalho, diz que não recorreu, estabiliza. Não recorreu, estabiliza. Muito bem, mas continuemos na posição do autor. Porque os dispositivos falam em intimação do requerido para, no prazo de 15 dias, recorrer, sob pena de estabilização, e intimação do requerente para também, no prazo de 15 dias, ou outro que o juiz fixar, aditar a inicial. Aí eu pergunto, são duas intimações, a do requerente e a do requerido. Será que essas intimações vão ocorrer na mesma data? A do requerente é fácil, porque ele tem advogado nos autos, publicou o despacho no Diário da Justiça, ele está intimado. Mas a do requerido tem que ser pessoal, porque ele não tem advogado nos autos, ele não foi citado ainda. Então, a intimação vai se fazer como a citação. De repente, o prazo para o requerente termina antes, ou o prazo para o requerido termina antes. E aí vem as perguntas. Se no prazo para o requerente complementar, aditar, ele não aditou, diz o parágrafo 1º do 303, caduca a medida. Então, se caduca a medida, não vai precisar o requerido recorrer. E se o primeiro prazo terminar for o do requerido, será que se estabiliza sem o aditamento? Essas perguntas eu não tenho resposta. Eu posso dar a minha opinião. Eu acho que podem coexistir a tutela antecipada, antecedente, sem estabilização, com a ausência de novo requerimento do requerente. E com a ausência de resposta do requerido. Então, nós vamos ter que conviver com esse enigma ainda. O Heitor Sica diz, olhe, se o requerente não complementar, extingue-se o pedido, mas ele não examina essa questão da concorrência dos dois prazos, o do requerente e o do requerido. E ele tem que complementar o seu pedido e converter, então, em pedido definitivo. Ele não pode só pedir a tutela antecedente e depois não querer a estabilização. Eu acho que pode. Eu acho que pode. Então, na verdade, eu acho que o requerente tem que pensar primeiro se ele quer a tutela antecipada antecedente. Primeira coisa. Porque ele se beneficia da não formulação definitiva do pedido principal. Em segundo lugar, se ele conseguir, tem que pensar se ele quer a estabilização. Ele não pode ser obrigado a querer a estabilização. Porque a estabilização, mesmo que venha pela inércia do requerido, não vai lhe dar uma decisão com força de coisa julgada. Todo cidadão que vem à justiça tem o direito de querer uma decisão com a força da coisa julgada.
Se ele tem o direito de querer uma decisão com a força da coisa julgada, ele pode ter requerido a tutela antecedente que se estabilizou e pedido que se observasse o benefício dele não ter que formular o pedido definitivo totalmente preciso e determinado, mas não, eu quero continuar mesmo sem a estabilização, porque eu quero é um provimento definitivo. Acho que a garantia constitucional do acesso à justiça, que está lá no início 35 do artigo 5º, o senador Bernardo foi um dos responsáveis por esse belo dispositivo que nós temos, não pode retirar do autor essa possibilidade. Agora, vamos pensar, só quero falar mais uma coisa sobre a posição do requerido. A posição do requerido, a meu ver, exige que ele recorra. Se ele não recorreu, mas ainda ele tem prazo para contestar, eu acho razoável que ele defenda que ele só precisa contestar. E, por outro lado, mas ele tem que estar ciente dos riscos que ele tem, que se ele não recorrer, ele pode ter uma estabilização que ele não possa mais discutir no futuro. Essa estabilização não se aplica à tutela da evidência. Essa estabilização pode decorrer de uma decisão concedida na segunda instância, porque muitas vezes o juiz de primeiro grau não deu a tutela antecipada. Houve agravo do autor e só foi dada na segunda instância, e aí o requerido vai ter que recorrer dessa decisão de segunda instância, a menos que não haja recurso cabível. E o problema é a inexistência de coisa julgada. O que representa essa inexistência de coisa julgada? Que está expressa lá num dos parágrafos do artigo 304. Muito bem, a inexistência de coisa julgada, mas essa decisão só pode ser alterada por uma ação autônoma proposta pelo requerente ou pelo requerido no prazo de 2 anos. É quase que uma rescisória, né? É uma ação revocatória dessa decisão que se estabilizou. E alguns defendem, eu mesmo já pensei isso, que decorridos os 2 anos, aí sobreviria a coisa julgada. Ou parece que está se delineando uma tendência a entender que a inexistência de coisa julgada significa que, neste processo, a questão está sepultada. Há uma preclusão no processo e, depois dos 2 anos, uma decadência de uma ação para revogar ou anular essa decisão. Mas, em qualquer outro processo em que essa mesma questão venha a ser suscitada, não há coisa julgada e poderá ela ser livremente examinada. Essas são as questões mais importantes que vão nos assaltar nesse novo instituto, cujos contornos, apesar de 2 artigos com muitos parágrafos, não estão suficientemente delineados. O segundo instituto que me foi indicado para exame é o da tutela da evidência. A tutela da evidência é uma das paixões do ministro Fux, foi a tese dele na UERJ, antes mesmo da lei que criou a tutela antecipada, né? Na tese de livre docência, não foi? Do professor Fux, na UERJ. Foi de titularidade do professor Fux. E a tutela da evidência hoje está delineada no artigo 311 por uma possibilidade que confere ao juiz de que, independentemente do periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o juiz conceda essa tutela para resguardar, para proteger o direito do autor requerente. Primeira observação importante é que a tutela da evidência não se confunde com o julgamento liminar de improcedência. É um julgamento liminar de procedência, diferentemente do julgamento. Também não se confunde com o julgamento antecipado do mérito, que é aquele outro instituto que o professor Paulo César fez referência, porque está no âmbito da tutela provisória. Então, na verdade, é uma tutela antecipada
provisória, portanto, não cautelar, satisfativa, mas com todos os requisitos, com todas as características da provisoriedade, ou seja, que ela pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada, seja requerimento do requerente ou do requerido, e muitas vezes até de ofício pelo próprio juiz. E, portanto, resultante de uma cognição não exaustiva, mas dispensado o requisito da urgência, do periculum in mora, do perigo de dano de risco ao resultado útil do processo. O artigo 311 prevê 4 hipóteses de tutela da evidência. O abuso do direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório do réu, que já existia no artigo 273, inciso 2. A possibilidade de comprovação documental dos fatos alegados pelo autor, se houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de súmula vinculante. No caso de pedido rei persecutório fundado em prova documental do contrato de depósito, e no caso de petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida. Bom, liminar só é possível nas hipóteses de jurisprudência ou súmula, ou casos repetitivos, ou de pedido rei persecutório fundado em prova documental de contrato de depósito. Só nesses casos é que se admite liminar. Nos outros dois, ela vai depender de contraditório, o que significa que, mesmo fora do julgamento antecipado do mérito, o abuso do direito de defesa ou a comprovação suficiente dos fatos alegados pelo autor, ao qual o réu não tem oposto prova capaz de gerar dúvida, poderá determinar uma decisão provisória, que é a da tutela da evidência. A pergunta que eu faço a respeito da tutela da evidência é se ela pode ser concedida ex officio. Nós sabemos que os juízes, muitas vezes, quando encontram na lei um dispositivo que permita que eles esvaziem as prateleiras, e as prateleiras que já estão muito cheias, o que aconteceu com o 285A, quando entrou em vigor, que houve juízes aí que pegaram e arquivaram 2.000 processos, 3.000 processos, né? De uma vez só, numa canetada só, né? Será que ele pode fazer isso ex officio? Ou essa tutela provisória de evidência satisfativa depende sempre de requerimento do autor? A meu ver, depende de requerimento do autor. Porque o artigo 2º do Código diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ou seja, o princípio chamado princípio da demanda, o princípio da inércia, se aplica a toda tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência. E não há aqui nenhum caso expresso de tutela da evidência que diga que o juiz pode conceder ex officio. Então, na minha opinião, todas as suas espécies constituem pleno e específico exercício da jurisdição, e assim somente podem ser exercidas por iniciativa de uma das partes interessadas, e não por iniciativa do próprio juiz. Passa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na verdade, a criação do incidente, que se deve à iniciativa do professor Paulo César na comissão que elaborou o anteprojeto, é uma reação da classe dos advogados contra o arbítrio judicial, que, ignorando a legislação societária, que estabelece em que casos um sócio, um administrador, pode responder pelas dívidas da sociedade, passou a dar um bypass nessa legislação e permitir que o juiz, por aquela previsão lá do Código do Consumidor e depois do Código Civil, outra previsão do Código Civil, viesse simplesmente a redirecionar a ação para os bens do administrador, os bens de um sócio, os bens de um acionista,
de um acionista de uma sociedade de capital aberto. Já se viu isso na justiça brasileira. O sujeito compra uma ação da Petrobras, imagina, eu sou acionista da Petrobras. E da Vale também, estava dizendo ali fora, que eu comprei 20 mil reais e agora estão valendo 4. Né? Então, e a Justiça do Trabalho, então, isso aí que é do cotidiano. E em matéria tributária, o Gustavo vai falar que por causa daqueles artigos do CTN, o redirecionamento da execução fiscal. Então, na verdade, o Código de Processo não quis entrar no direito material, nem lhe cabia entrar no direito material, no tributário, no trabalhista ou no societário, mas simplesmente dizer, tem que processualizar isso, tem que citar aquele que vai passar a ser incluído como parte e dar-lhe oportunidade de reagir, de responder, de explicar por que, de acordo com o direito material, ele acha que ele não pode ser atingido, ele não pode ser incluído no polo passivo. E mais, aí vem a grande norma, que essa, então, já está dando mais polêmica ainda, Paulo. É lá quando trata da fraude de execução, artigo 790, parágrafo 3º, diz que, em relação a esse que for incluído, a fraude de execução com ineficácia dos atos de alienação ou oneração é só a partir do momento em que ele foi citado. E não a partir do ajuizamento da demanda, como é para as partes originárias. Isso já está dando muita controvérsia. E a gente vai vendo que, muitas vezes, o legislador ele usa uma palavra requerido. Requerido pode ser o requerido inicial ou o requerido posterior. Eu acho que não teria sentido nenhum incluir essa norma para dizer que a fraude de execução retroage como estende ao desconsiderado aos mesmos efeitos a partir da citação do réu originário. Não tem sentido. Isso é esvaziar completamente a norma, não precisava da norma. Então, esse requerido aqui é aquele que agora foi chamado. Então, eu defendo, já fiz palestra aqui no TRT, de que se aplica ao direito do trabalho, sim. Eu já falei também em reunião de tributaristas que eu acho que se aplica ao direito tributário também, à execução fiscal também, mas os especialistas aí estão reagindo de uma forma diversa e acho que até se aplica para o passado, viu? Até para processos anteriores. É uma coisa que nós vamos falar hoje à tarde a respeito da questão do direito intertemporal. Há dispositivos do novo Código que são uma expressão tão viva de garantias fundamentais do processo, como garantia fundamental do contraditório, que, na verdade, eles servem de interpretação da legislação anterior, porque a Constituição é de 88, a Constituição não é de 2016, e as garantias estão lá com eficácia imediata no parágrafo 1º do artigo 5º, desde 5 de outubro de 1988. Então, o novo Código serve apenas como critério hermenêutico de aplicação até a processos anteriores. Não é que seja uma aplicação retroativa da norma, mas é que isso decorre necessariamente da Constituição. Passo ao tema seguinte, esse é muito extenso, que é o tema das intimações. Eu vou apontar fazer apenas uns alertas aqui. O primeiro alerta que eu quero fazer é que agora, de acordo com o artigo 183, a prerrogativa de intimação pessoal foi estendida em quaisquer causas a todos os representantes judiciais das pessoas jurídicas de direito público. Então, não é mais só a União que tem a prerrogativa da intimação pessoal, ou a Fazenda Pública nas execuções fiscais, que tinha a prerrogativa. Agora, os estados, os municípios, a Defensoria Pública, o Ministério Público, já tinha. Enfim, todos têm prerrogativa da intimação pessoal. A intimação pessoal de todos esses advogados não é muito problema, ou não deveria ser, com a implantação do processo eletrônico, porque aí todo mundo fica igual, o processo eletrônico. Ocorre que não há uma homogeneidade na implantação do processo eletrônico. E não adianta o código dizer que as pessoas jurídicas de direito público, as advocacias públicas vão ter que, em 30 dias, se cadastrar, porque em cada procuradoria há N procuradores.
os litígios, as controvérsias, as dúvidas sobre a perda de prazo por advogados públicos já começou. E isso precisava estar regulado com mais objetividade. Não é porque saiu no Diário da Justiça, ou mesmo naquela intimação eletrônica no site do tribunal, a intimação para a Procuradoria, é preciso que os advogados do Estado estejam cadastrados. E eles tenham assumido o compromisso de acompanhar no site do tribunal. Vocês sabem que a Lei 11.419 não foi revogada. O Código tratou do processo eletrônico pela metade. Ele se intrometeu no processo eletrônico, mas manteve a Lei 11.419. Então, ele fala em indicar e-mail e etc., mas não existe intimação por e-mail. A intimação da Lei 11.419 não é por e-mail, é por acesso ao site do tribunal, de advogado ou de empresa que tenha se cadastrado e assumido o compromisso de acompanhar, e cada 10 dias, aquele site onde saem as publicações. Outra questão que me preocupa muitíssimo, porque é do nosso dia a dia, é uma questão pequena, mas me preocupa muito, é que hoje o Código de 2015, nos artigos 238 e 274, permite a intimação pessoal pelo escrivão diretamente ao destinatário que compareça na sua presença. Às vezes eu já vi escrivão assim, ameaçar advogado. De dizer, doutor, o senhor pediu para ver o processo aí, eu vou certificar que Vossa Senhoria viu o processo. E o pior, é que no Código de 2015, nos parágrafos 6º e 7º do artigo 272, a simples retirada dos autos de cartório com carga pelo advogado, por pessoa por este credenciada, que pode não ser sequer um estagiário, pela advocacia pública, pela defensoria pública, pelo Ministério Público, a simples retirada implicará em intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Meu Deus! O que é isso? No meu livro, vocês vão ver, eu defendo uma interpretação muito rigorosa, muito severa dessa norma. Eu digo, não, o escrivão pode intimar, pode considerar intimado o advogado que deu os autos, mas quando o advogado vier trazer os autos, você tem que dizer, olha, eu estou intimando. O intimado tem que ser cientificado no momento em que a intimação se faz, de que ele está sendo intimado. Não só de que ele viu os autos, porque ele pode ter olhado a última folha dos autos, ou ter retirado os autos para copiar uma petição que estava lá nos autos. Mas intimá-lo de todos os atos do processo, não. O escrivão tem que conscientizá-lo. Espera aí, estou sendo intimado, então espera aí, que eu vou ler tudo. Sei que se tiver algum prazo para algum ato, já começou a correr, etc. Outro dispositivo é o do artigo 274, que prescreve que presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. E aqui houve um acréscimo importante. Se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Vejam bem, o Código esclareceu o que ficava um pouco incerto na última legislação, de que não basta entregar a correspondência no endereço do destinatário a qualquer pessoa, não. Aquela exigência de que na intimação pelo correio tem que haver a assinatura do aviso de recebimento de mão própria, continua em vigor, a menos que o carteiro chegue na residência, ou o oficial de justiça chegue na residência, e tome ciência de que o destinatário se mudou. Aí, ele entrega a qualquer pessoa e o escrivão vai verificar se a mudança de endereço foi comunicada. Então, foi comunicada no processo. Se a mudança de endereço foi comunicada, a intimação devia se dirigir a um novo endereço. Mas isso cria um ônus novo para nós, advogados. Nós temos que cientificar os nossos clientes
de que toda vez que mudarem de endereço, eles têm que nos comunicar para nós comunicarmos nos autos, para não correr o risco de que intimações se façam pela simples entrega da correspondência no endereço de origem. Outra inovação, e essa é positiva, e eu gostaria até que fosse mais extensa, é a que permitiu, nos artigos 269, 455, 461, a intimação pelo próprio advogado, pela expedição de carta de intimação pelo próprio advogado, sem intermediação dos serventuários do cartório. Eu sempre defendi isso, eu não tenho razão. Eu, uma vez, discutindo com o ministro Atos Guzmão Carneiro, num evento, ele reagia dizendo, não, mas o advogado é parte, ele não tem fé pública. Eu digo, eu não vejo, mas o advogado é um colaborador da justiça, um auxiliar que deve ao cliente a mesma fidelidade que ele deve à justiça. E eu não vejo por que confiar no escrivão e não confiar no advogado. Data vênia, acho que os controles de fiscalização do exercício da profissão em relação ao advogado são mais severos, mais rigorosos, mais difíceis de pular do que os do escrivão. E, além disso, que interesse vai ter o advogado em fazer uma carta com dados falsos? Amanhã isso vai aparecer e o seu cliente vai ser prejudicado. Então, já esse é um grande passo, não só no alívio dessa burocracia toda de para intimar uma testemunha, precisar fazer petição ao juiz, o juiz despachar, etc., como também de confiança no advogado e de aumento das responsabilidades do advogado como auxiliar da justiça. Muito bem. Acho que aí estão as regras mais importantes das intimações e eu passo aos prazos. Nos prazos, começo logo pelo parágrafo 2º do artigo 218, que obriga ao comparecimento em 48 horas. Vocês se lembram que eram 24, agora passou para 48. Depois vem a contagem dos prazos em dias úteis. Não se consideram úteis os domingos, os feriados e os dias em que não haja expediente forense. Então, o prazo de 15 dias, por exemplo, não é mais de 15 dias. Vai ser um prazo de pelo menos de uns 20 dias. E aí ganha relevância a distinção entre prazos de dias e prazos de meses, por exemplo. Quando o Código falar em meses, conta-se tudo. A contagem dos prazos em dias úteis se refere apenas aos prazos de dias, não aos prazos de meses, aos prazos de anos e de outros critérios de medição dos prazos. Artigo 221 tem uma suspensão, o 220, eu não gosto disso, os advogados gostam, mas eu não gosto, eu acho que a justiça tem que estar de portas abertas o ano inteiro, né? Essa suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Que férias? Advogado não pode ter férias. Nós nunca saímos de férias, Paulo, sem deixar um colega tomando conta dos nossos processos, porque sabe lá o que pode acontecer. E dizer que o juiz, muito bem, hoje, o que o juiz pode fazer? Dizer, não, o trabalho do expediente forense continua, mas tudo bem, mais folga. O ministro Fux faz a pregação do processo célere, mas se a gente começa a calcular o que vai acontecer com esses prazos só em dias úteis, com suspensão do prazo de 20 de dezembro a 20 de janeiro, fora outros benefícios a outras classes, não só os advogados, né? Nós vamos ver que a duração razoável do processo acaba não sendo tão razoável assim. Suspensão dos prazos durante a execução, isso é um absurdo. Quantas vezes a gente vai num cartório federal, por exemplo, e está tudo fechado, os prazos estão suspensos porque está em correição. Isso é um absurdo. Então, por que tem um juiz lá, corregedor, examinando os processos, para ver se o juiz e o escrivão estão trabalhando direitinho? Fica tudo suspenso. Agora, criar essa suspensão para execução de programas de conciliação, esses expressinhos. Eu não tenho o mesmo entusiasmo que o professor Paulo César tem com a conciliação. Eu acho que concilia quem quer, né? Esse negócio de conciliar na bacia das almas, porque senão não vai receber nada da justiça, isso aí é uma expoliação, não é uma conciliação, em que sempre a vontade do mais forte vai prevalecer. Mas suspender prazo por causa de conciliação, meu Deus, eu também sou inteiramente contra, mas está aí, artigo 221.
Outra disposição, bom, os prazos foram ampliados, né? Os do juiz, por exemplo, o que era 2 dias de despacho passou para 5, o que era decisão interlocutória, que era 5, passou para 10, sentenças passou de 10 para 30, serventuário, que era 2 dias, passou para 5, tudo isso vocês conhecem muito bem. O que eu quero falar um pouco é sobre esses prazos convencionais, que agora vão adquirir essa projeção nova dos artigos 190 e 191, porque o Código deu um grande avanço na flexibilização do procedimento, com a previsão de convenções sobre o procedimento, inclusive com a possibilidade de que as partes e o juiz acordem de comum acordo um calendário. No calendário, a doutrina, os autores têm escrito sobre o calendário, há bons trabalhos sobre esse problema das convenções, a tese do Antônio Cabral na USP.